E agora o nosso assunto aqui no Primeiro Jornal são com os nossos convidados. 8 horas mais 6 minutos. Colégio Teutônia, somos todos CT, inspirados em você. Colégio Teutônia, matrículas abertas, e conosco também carne temperadas Dália, rápidas, fáceis e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Gente, o assunto é pertinente. A gente vê mobilização de sindicatos, a gente vê mobilização das classes, e nós vamos falar sobre isso também, né? Porque, segundo a presidente do sindicato, Eliane Brackmann, esse assunto que nós vamos abordar hoje, agora, ele diz respeito a quem tem uma faixa etária de 18 a 40 anos, pelo que a Eliane falou, que é a PEC 287, a proposta de emenda da Constituição que mexe na questão da Previdência. Então nós convidamos a Eliane Brackmann, que mais uma vez está aqui conosco. Esse é um assunto em pauta também no programa do sindicato, sempre às quartas-feiras. E o Juliano Kierner, ele é vereador de Teutônia, e ele ele botou em votação e foi aprovada uma moção de repúdio contra a proposta da emenda da Constituição. E por que eu chamei ele? Justamente para a gente ter esse lado político, esse lado de político que tem que se mobilizar também, porque eles são o elo, né, presidente Eliane, com os nossos deputados, com os nossos senadores, até porque nós estamos em fevereiro, logo logo eles estarão batendo a nossa porta para as eleições de 2018. Bom dia, presidente Eliane Brackmann, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes que nos escutam. E claro, eu diria, é uma satisfação, mesmo se o assunto é impertinente, ele é sério, ele nos dá uma certa angústia, mas é importante a gente fazer esse diálogo, trazer essa informação. Inclusive a gente está indo para a base de localidade em localidade para informar o nosso público, na realidade, o que está acontecendo. Juliano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua vinda aqui aos nossos estúdios, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, bom dia especial à nossa presidente Eliane, a qual quero parabenizá-la pelo trabalho que está sendo feito, e também quanto à mobilização contra essa PEC 287. Bom, Eliane, eu digo e repito, né? Não adianta depois fazer panelaço, não adianta ir para as ruas se a gente não se mobilizar e não se manifestar agora. Então fale um pouco mais para a gente, novamente, em âmbitos muito gerais, assim, o que é a PEC, o que está em jogo e o que está sendo discutido em Brasília. Se é que está sendo discutido, né? Às vezes parece que a coisa é goela abaixo mesmo. Mas fale um pouco para a gente. Bem, não querendo ser repetitivo, porque a gente está falando desde o ano passado da PEC 287, a famosa PEC que altera a lei da Constituição, que a gente tem por garantia pelos anos 88, né, e que altera os direitos previdenciários do nosso trabalhador. Eu quero te corrigir, eu não digo que é do 18 ao 40, é dos 16 até aquele que já está aposentado. Se for aprovado a PEC 287, todos perderão. Mas principalmente, sim, vocês jovens que estão na idade do início do trabalho, com a fase de trabalho, que é os 16 anos, até os 45, a mulher, e o homem até os 50. Após essa idade, eles terão, pela proposta da PEC, um ágio, ou seja, um desconto pela idade, seria a fase de transição, como o governo chama. Bem, então, ano passado nós já ficamos sabendo do conteúdo, da íntegra dessa proposta, que o governo Temer construiu isolado, junto com a sua equipe econômica, até porque não nos assustou, não nos surpreendeu tanto, porque o primeiro ato dele, quando ele assumiu a presidência, foi extinguir o Ministério da Previdência e julgar ele junto com o Ministério da Fazenda. Isso já simbolizou para nós que ele estava vendo a Previdência só pelo lado econômico e não pelo lado social. Tanto é que ele também tirou o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário e não julgou com o Desenvolvimento Social ou com o Ministério da Agricultura, que não tem a ver com a agricultura familiar, que foi um grande estrago e perda para nós agricultores também. Bem, então depois da PEC 55, que foi aprovado ano passado, que congela todos os recursos sociais na área da saúde, educação, enfim, por 20 anos, que também nos angustia, porque nós precisamos desses recursos, né, para qualquer cidadão, necessita de saúde e educação. Inclusive o juro do Pronaf é um programa social, provavelmente vai entrar nesse esquema também, por 20 anos congelado.
ele vem com a 287, que seria a reforma previdenciária, que seria uma consequência da PEC 55, dos congelamentos, ou seja, ajuste fiscal, corta-se onde dá prejuízo. E ele alega que a Previdência dá prejuízo, mas nós temos bem claro que, inclusive a Anfip, que são os auditores fiscais da Previdência, dizem que isso não é verdade, que a Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência, ela ainda dá superávit. Agora, né? Isso não é um assunto de agora, né, Liane? Eu me lembro que a bandeira de muitos governos, a tal da reforma da Previdência, Sim. né? Inclusive, ela é necessária, se não nesses parâmetros que estão propondo agora, mas ela é necessária, sim, ela é necessária, porque nós temos uma lei de 88, né? Então hoje a idade média, né? Nós temos hoje que analisar isso sim. O agricultor é 55 e 60 anos, mas nós temos classes de trabalhadores que conseguem se aposentar bem antes, inclusive juntando insalubridade, em vários fatores que a lei hoje diz que pode. Então nós temos que analisar certos pontos, inclusive a aposentadoria, que não seria pública da Previdência Social, mas também nos nossos parlamentares, que com 2 mandatos, e é dinheiro público também que vai para esse fim, né? Inclusive um meio mandato de um suplente de senador já dá a propriedade para ele se aposentar com um mandato de senador, os militares, o judiciário. Então são valores bem diferentes, porque hoje está comprovado que na Previdência Pública 70% recebem um salário mínimo. Então não é aqueles altos salários dos quais nós estamos falando. O agricultor não conhece outro, mas eu sei que muitos urbanos também só se aposentam com um salário mínimo. Mas existe, só que essa reforma tem que ser discutida com a sociedade, com as representações, inclusive a nossa rural, e não simplesmente com uma equipe econômica e com um projeto debaixo do braço, o qual foi acatado lá em dezembro pelo deputado gaúcho Alceu Moreira. A gente chegou no momento que a gente vai dar os nomes, sim. Claro, nome e sobrenome. O gaúcho aceitou, o deputado gaúcho, e inclusive em 24 horas a Comissão de Justiça aprovou que isso pudesse ir agora para discussão já no início do fim do recesso, o que está acontecendo nesse momento. Se elegeu a presidência da mesa e o Maia tem interesse de acelerar o processo. De botar na pauta. Então a gente já escuta que os discursos são calorosos lá em Brasília, inclusive início do mês nós vamos estar lá também, acompanhando isso, e eles querem, e o próprio presidente quer que isso já seja votado agora em março. Então os interesses de 200 milhões de brasileiros hoje estão na mão de 503 parlamentares no momento. Depois, claro, vai para outra casa, que é o Senado. Mas você me perguntou o que é essa PEC. Então é uma proposta de tirar direitos dos trabalhadores, ou seja, uma aposentadoria hoje que é concedida aos 55 para a mulher rural e 60 para os homens, a proposta é 65 anos para o agricultor, para vocês que estão em outras atividades urbanas, para qualquer trabalhador, indiferente se é homem ou mulher, 65 anos com 49 anos de contribuição interruptas para receber a aposentadoria integral com 65. Caso contrário, vocês receberiam só 76% do valor contribuído, tá? Além disso, ele quer e propõe que o nosso agricultor também contribui via uma guia de previdência social mensal, porque hoje a nossa contribuição é sobre a produção, nós ainda chamamos o Fundo Rural. Ele não quer mais permitir, ou essa proposta não quer mais permitir, 2 benefícios, né, juntos, né? Inclusive hoje, quando alguém falece do casal, se recebe a pensão, que foi a intenção da Previdência da segurança, porque a Previdência tinha esse interesse de distribuir com muita justiça, é a política que hoje distribui com mais justiça a renda no nosso país, é a aposentadoria. E na hora que um do casal falecesse, ainda desse uma segurança a mais, que é o segundo salário, e isso também é para terminar. Então, além disso, nós temos ainda a proposta da assistência, que então aquele trabalhador que não consegue comprovar 49 anos quando chega a idade, ele tem que cair para assistência. Ou aquele agricultor que não consegue contribuir cada mês, ele vai entrar na linha da assistência, a qual ele quer desvincular do salário mínimo, que seria, não sabe-se quanto vai receber no final da vida.
né? Ou seja, por isso da importância, né, Eliane? Por isso da importância do Juliano, dos políticos que discutem o que a gente quer discutir, né? Eu acho que o que todo mundo quer discutir. Até teve um encontro, né? Foi o motivo do nosso convite, Juliano, que você produziu essa moção de repúdio. Os vereadores foram convidados, alguns deles puderam, outros obviamente têm suas atividades, mas de qualquer forma, fale desse encontro. Isso que a Eliane passou aqui para nós, está passando para nós, passou para vocês também. Sim. E o que te levou a fazer essa moção que foi aprovada por todos os vereadores semana passada? Sim, Vini. O que me mobilizou a fazer essa moção de repúdio, na verdade, primeiro eu gostaria de explicar o que é a moção de repúdio. É um ato ou um movimento onde a gente está repudiando uma causa que a gente não concorda, né? Até em primeiro momento foi falado em uma frente parlamentar, mas assim, eu me informei com o jurídico e ele achou melhor no primeiro momento fazer uma moção de repúdio. Encaminhamos a moção de repúdio a todas as câmaras de vereadores do Vale do Taquari, pedindo assim o apoio de todos os vereadores. Já encaminhamos à Câmara dos Deputados, ao Rodrigo Maia, que é o DEM, o presidente, ao Senado Federal, ao Onísio Oliveira, e também à Assembleia Legislativa do Estado. O ofício, então, essa moção de repúdio, na qual nós nos mostramos contrário a essa PEC 287. O que me levou mesmo a fazer isso foi... Fiquei muito... primeiro gostaria de agradecer a Eliane pelo convite também. Assim, fiquei mobilizado mesmo pelas palavras de todos os representantes dos sindicatos que estavam lá presentes e também pelos agricultores. Eu fiquei muito sentido assim, porque imagina um agricultor ter que trabalhar até os 65 anos para conseguir sua aposentadoria. Outra coisa também que me motivou foi assim, independente de partido político, eu acho que acima dos partidos políticos estão as pessoas. Sim. E no caso, essa nossa mobilização é contra essa PEC 287, que para mim isso é uma bomba, né? Isso é um retrocesso, na verdade. É um retrocesso, né? Tudo que foi conquistado até agora, né? Acho que é um retrocesso que estamos passando. E por isso, né, Juliano, e daí eu quero que justamente que a gente tem que fomentar isso, e tu fizeste isso na Câmara de Vereadores, com a aprovação dos 11 vereadores, nós temos que partir para a discussão. Não dá para votar um projeto dessa envergadura, ele foi apresentado em dezembro, e nós achar que em março deveremos votar, né, Juliano? Não são assim que as coisas funcionam, né? Não. Eu não sei como que o governo federal teve essa coragem de mandar, no momento de instabilidade política que estamos vivendo, as alterações no sistema previdenciário que estão previstas nessa PEC, elas não podem passar do jeito que estão. Temos que esquecer as rivalidades políticas que existem e nos unirmos para que a proposta da emenda à Constituição, que está tramitando já na Câmara, ela não seja aprovada. Deixa eu fazer uma pergunta, Juliano. Você tem aí 1 mês e 10 dias de mandato. Foi o vereador mais votado de Teutônia, né? Nas últimas eleições. Vocês sentem essa força? Vocês como vereadores, seus colegas, sentem que dá para fazer, que dá para chamar o deputado, que tem que chamar o deputado? Vou repetir mais uma vez, eles já estão aí na rua. Sim. Eu acho que vocês realmente já fizeram um grande movimento de ir até o sindicato. Tem que mobilizar, né? Pelo menos, eu não estou julgando certo ou errado. A Eliane tem o ponto de vista dela, o Juliano tem o ponto de vista dela. O que eu defendo e defendo muito é a chamada para discussão, né? Isso. Não dá para ser goela abaixo. Não. O que referente à força ou não de vereador, o que nós vereadores temos que fazer é mostrar a nossa força, mostrar que nós temos força. Nós não podemos esperar para ver se nós temos força. Nós temos que agir e mostrar à população que a gente está brigando por aquilo pelo bem comum, o bem da comunidade. E acima de tudo, mostra para a população também, né, Eliane, que estão atentos, né? Que a classe política está, além de mobilizá-la, está atenta. Acho que isso é um recado importante para a população também, né, Eliane? Com certeza. O evento que nós fizemos, onde nós inclusive chamamos os sindicatos urbanos, cooperativas, a igreja foi convidada, mas não compareceu, mas a grande maioria dos nossos vereadores aqui de Teutônia estiveram lá, e eu fico muito alegre e assim, é desafiador ouvir um vereador jovem falando tudo isso, né? E que a nossa mobilização lá no
dia deu eco. Então nós dizíamos lá no dia que nós precisamos dos parlamentares nossos aqui, porque eles têm o elo de ligação com a sua bancada, com o seu deputado, e eu quero colocar aqui, a gente colocou isso muito bem para eles, né? Inclusive o vice-prefeito estava presente no dia, o executivo também participou. Então nós assim mostramos que essa realidade de atrasar 10 anos, vamos dizer assim, de aposentadoria, não vai só tirar renda para o nosso trabalhador, para o nosso que receberia o benefício 10 anos antes, mas inclusive vai tirar do município. Então rapidamente, Vini, eu quero colocar aqui que uma aposentadoria hoje, nós temos em torno de 4.000 aposentadorias em Teutônia e Westfália, a agência nos deu início. Isso daria mais ou menos 4 milhões ao mês, né, que circula em Teutônia, em Westfália, que é benefício rural. Então, nós atrasando, por exemplo, uma mulher, né, que deixaria de receber 10 anos mais tarde, isso significaria 120 mil reais por 10 anos. E aí nós olhamos no nosso cadastro sindicato, umas 500 mulheres ou 500 pessoas atrasar 10 anos, seria 60 milhões que deixaria de entrar no nosso município. Então hoje nós temos municípios, né, não sei aqui como é que é a nossa realidade, mas aquilo que eu já dizia antes, 70% das pessoas recebem um salário mínimo de aposentadoria em nosso país, né? 70% dos municípios, essa renda, essa entrada de aposentadoria significa mais, Juliano, do que o fundo de participação que os municípios recebem. Teutônia significaria impactar em 10 anos 500 pessoas atrasando a aposentadoria, e vão ser muito mais, né? 60 milhões. Então nós mostramos que o dinheiro da aposentadoria, ele gera no município, ele circula no município, dando, inclusive com aquilo que eu dizia no início, distribuindo renda, ajudando as famílias. Hoje é a política que melhor distribui renda no nosso país. E não é diferente em Teutônia. O aposentado ajuda o jovem. Muitas vezes o aposentado chega a uma idade e diz, agora eu estou aposentado, agora eu já posso passar tudo para o meu sucessor. Vai atrasar a sucessão, vai deixar menos renda para os municípios, vai afetar, porque uma pessoa, aquilo que o Juliano disse, é difícil tu trabalhar até os 65 anos sem ter um problema de saúde. E os rurais começam bem cedo, né? E não tem aquela de tirar pelo menos um mês de férias, respeitar um feriado. É direto, é de janeiro a janeiro. Então nós estamos muito preocupados, por isso os rurais estão tão indignados e estão tão mobilizados. Inclusive nós vamos ter um encontro agora dia 21, mais uma mobilização, fechando agências. É o nosso jeito de fazer, é a nossa pressão. E o Juliano disse uma coisa, indiferente de partido político, o deputado que hoje votar a favor disso aqui, ele tem que ser questionado ano que vem, porque nós vamos estar nas bases fazendo a campanha dele. Porque um deputado mesmo, mas eu trouxe tantos mil de verba parlamentar, mas tem que ser comparado com os 60 milhões que o município deixa de ganhar. Então nós temos que agora, indiferente se esse deputado está vinculado com a base do governo, né, com o Temer, e o Juliano disse bem, como ele teve coragem, dificilmente, como você disse, a reforma já começou no governo Dilma, né, inclusive hoje a pensão já não é mais vitalícia, mas foi amplamente discutida pelas centrais sindicais, pelos movimentos, que hoje a pensão não seria mais vitalícia. A pessoa tem que ter 46 anos, né, para ter uma pensão para a vida inteira, senão ela é parcelada por anos. Então, por isso nós estamos lutando e mobilizando, e eu tenho muita fé. Os vereadores aqui assumiram, outras câmaras vão assumir e vão fazer o convencimento dos 503 até na hora da votação. Muito bem. Juliano, como você tem sentido a repercussão da moção, junto com os seus vereadores? Vou pedir de novo. Há uma mobilização, você sente dos seus pares, dos seus 10 colegas de Câmara de Vereadores, falando aqui de Teutônia, que há essa mobilização, é possível, temos uma bancada formada por vários partidos, né? Seu partido PSDB, temos vários partidos reunidos na Câmara de Vereadores, não citaria todos aqui porque talvez cometeria o erro de esquecer algum, mas de fato, há essa mobilização, é possível que a gente de fato comece algum movimento das outras câmaras também, Juliano? Sim, Vini, é possível sim. Todos os vereadores ficaram mobilizados com a situação e por conseguinte que quando foi feita a moção de repúdio, todos assinaram já em seguida, ninguém questionou nada, por já conhecerem também essa PEC e por se mostrarem à disposição e muitas vezes contrário aquilo que lá em cima é feito e que a gente aqui embaixo
tem que fazer alguma coisa, não podemos Porque vocês são o elo mais curto da população, né? É verdade. Com certeza é difícil de cobrar do Alceu Moreira, é difícil de cobrar de um deputado do PT, do PDT, do PMDB, de qualquer partido. Mas do vereador tá logo ali na Avenida Leste, né? O vereador é a porta de entrada, né? E nós, com certeza, sempre iremos estar a favor daquilo que é do bem comum para toda a comunidade. Perfeito. Bom, Liane, qual é que é o calendário, Liane? Ele entrou em dezembro. Sim. O Maia aceitou a entrada, não em pauta ainda, mas já está na mesa, né? Está na mesa. Então se começa um processo de discussão, né? Isso. Eu sei que tem que ser votado, se não me engano, 2 vezes no Senado, porque é PEC, né? Sim. 2 vezes no Senado e na Câmara também. Isso. Então tem o trâmite. Sim. Mas tu falavas antes em março, mas nós estamos hoje é dia 9, estamos a 20 dias de março. Estamos com a proposta na nossa frente. Então, é aquela PEC, que na verdade é uma PEC, ela muda a legislação, muda a lei, a Constituição, o direito hoje conquistado. Então, nós estamos, assim, acompanhando, o recesso terminou. Os nossos homens representantes estão lá trabalhando. O deputado Rodrigo Maia conseguiu uma forma de se reeleger. Exato. Que não havia, mas ele conseguiu. E muito importante dizer que o Maia é um dos interessados e é um dos aliados de bem perto do presidente Temer. Sim. E ele vai atender todos os pedidos religiosamente que o nosso presidente determinar. Prazo. Eles têm tem cronograma de 10 sessões para vir emendas, né? Poderia vir uma emenda e vai ter algum deputado que vai apresentar isso, só que precisa de 1/3 da assinatura dos demais para ser aceito como emenda. Então hoje eu já vejo que muitos deputados, inclusive a FETAG reuniu essa semana, só que dos 30 e poucos parlamentares gaúchos que nós temos, 9 vieram. E os outros, os 20 e poucos, o que eles vão votar? Então os 9, inclusive senadores junto, prometeram votar contrário a isso aqui. Mas nem todos vieram. Então a gente já sabe que existe um impasse, inclusive na bancada gaúcha, a qual eles já enviaram a moção, enfim. Então hoje, como dizia, estamos na mão desses 503 no primeiro momento. E desculpa te interromper, mas daí é algo que eu não aceito, né? Porque a gente não vai partir por uma discussão técnica, em cima de uma discussão política, né, Liane? Isso que mais me preocupa. Porque a gente não passa por uma questão da técnica. Se viesse alguém aqui e dissesse comprovadamente que essa é a solução, mas tecnicamente falando, e por isso que eu chamei o Juliano como um braço político do nosso bate-papo de hoje, importante. Então que a gente consiga mais do que nunca ter uma discussão que seja técnica, que seja de solução mesmo. A questão da Previdência é uma questão que vem de tempo. Gente, o nosso tempo está acabando. Liane, muito obrigado. Vamos lhe chamar ainda mais vezes, Liane. Eu sei que você deve estar cansada de falar no assunto, mas o assunto tem que repercutir. Temos que ter mobilização de fato, porque eu venho dizendo muito tempo. Não adianta depois panelaço, berrar nas ruas, se quando a gente tem a oportunidade de fazer diferença a gente não faz. Temos que lutar e gritar pelos nossos direitos, mas fazer valer também na hora que a gente tem a oportunidade. E essa é a hora, acho que é agora, né? De mobilizar as câmaras de vereadores, mobilizar nossos entes políticos, para que pelo menos se discuta. Realmente não é possível que um assunto de tamanha demanda seja votado em 3 meses. Tá bom, Liane? E unir forças. Inclusive, eu clamo aqui os sindicatos urbanos, né, que se mobilizem e que também se unem com nós. Enfim, os vereadores nós já conseguimos, o executivo também. Então, vários poderes, enfim, e representações, nós temos que unir, porque agora é todos iguais, 65 anos, e quem mais são afetados são os nossos jovens. Perfeito. Então, nós vamos estar em Brasília também início do mês, lá na frente dos gabinetes, né, fazendo a pressão, mas nós temos que fazer corpo a corpo, porque o período é curto e logo até nós temos o carnaval aí no meio, um recesso que vai ter. Então nós precisamos ficar bem atentos, porque os deputados, se querem, eles na calada da noite, eles fazem sessões, eles até votam projetos polêmicos. Exato. E eu agradeço a oportunidade, Vinícius, por mais, e pode nos chamar sempre, porque nós hoje estamos priorizando esse tema na nossa pauta. Muito obrigado. Juliano, muito obrigado. Hoje tem sessão, né? Hoje tem sessão. 18h30? 18h30. Estaremos lá. Obrigado pelas suas informações e obrigado pela sua presença, Juliano. Obrigado, Vini. Eu que te agradeço, hein? Muito bem. O primeiro jornal de hoje vai chegando ao seu final, então contamos com a presença da Liane Brackmann, presidente do STR, e também com o Juliano Kerner, vereador aqui do município de Teutônia. Hoje às 18h30, mais uma sessão do Legislativo. Fica o nosso convite. E estourei meu tempo para Colégio Teutônia e Carnes Temperadas Dália. Vem aí o JD para comandar a programação da Tirol.